final de tarde, início de noite, e voltamos às lives. Teve um recesso de live nesse final de ano, início de ano, mas nós já estamos de volta. Então, eu quero saber quem está aqui. Oi, Fátima. Fala de onde que vocês estão, Carmen, Fátima. Tô vendo aqui, tô lendo, acompanhando vocês. Então, me fala de onde vocês estão falando. Chegou a hora de avisar. Gente, as lives voltaram, chegaram. Então, começa a compartilhar. Oi, Luciene. E fala aí de onde que vocês estão falando. Quero saber quem que tá chegando. Vamos ver aqui, porque tem o nosso famoso delay, né? Então, vocês estão, agora que vocês estão me ouvindo com atraso. Aonde? Londres? Ô, querida, deixa eu pôr meu óculos para eu ver direitinho quem é que tá falando de Londres. É Graça e Paz, né? Não dá para ver o seu nome. Rayana, Fátima de Quissamã, Rio de Janeiro. É claro, né, Luciene? Aiquara, Aline, boa noite. Oi, Beth. Eurides de Londres, Rosane Gramado, João Pessoa, Teresópolis. Oi, Aurora. Tem mais gente de Teresópolis e Brasília. Oi, Vilma. Polônia. Puxa, que legal. Na Polônia, Lica. Petrópolis, Mato Grosso. Ou seja, a Europa está aqui. Itália, Polônia. Tinha Londres, né? Muito legal. Santa Catarina. Daqui a pouquinho eu vou estar aí em Santa Catarina. Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Ceará, Vila Velha, São Paulo, minha terra. Olha aí o São Paulo chegando. Minha terra, né? Opa, mais gente de Londres. Porto Velho. Tijuca, bem pertinho de mim. Obrigada aí, Edi. Mais um ano juntos, né? Mais um ano. Rio Grande do Sul, tô olhando aqui, tô olhando de onde tem que ler aqui, porque se eu for ler aqui na frente, ó, não dá. Esse óculos é de perto. Oi, Aline, Niterói, Peruíbe, Amazonas. Obrigada, Uchoa. Síndrome do pânico. Tem muita gente que estava com síndrome e piorou, né? Por algumas situações que a gente está vivendo, coletiva, Tijuca, e a gente vai conversar. Hoje vai melhorar, você vai ver. Maringá, Paraná. Então, o nosso tema é realmente como a gente ter uma mente estável em tempo de luta. E a gente vai conversar bastante hoje. Vou colocar algumas coisas práticas para vocês. Não adianta a gente ficar falando. Uma das coisas que eu mais leio vocês falarem, vocês falam assim nos comentários, né? Eu leio os comentários. Eu não tô falando só do comentário de live, mas do comentário de tudo, dos devocionais. Você explica de uma forma simples que dá para entender. Realmente esse é o meu objetivo. Porque o que adianta eu ensinar usando palavras difíceis, termos difíceis, ou ensinando uma técnica que não vai funcionar, ou deixando de mostrar o que a palavra ensina. O meu modelo é Jesus. Jesus, ele era simples, ele falava para agricultor, ele falava para pescador, ele falava também para pessoas intelectuais. Mas para todo mundo, ele tinha uma linguagem muito simples. Então, por isso que eu tento falar da forma mais simples possível para todo mundo poder entender. E eu vou colocar 4 passos para você nessa live, para você estabilizar a sua mente em tempo de luta, em tempo de guerra, em tempo de dificuldade. Então, deixa eu ver aqui. Orlando, Isabelle. Então,
Então, nós vamos aqui agora, nós vamos neste momento, eu vou começar a falar então para vocês, tá bom? Obrigada, Thaís. Muito obrigada, viu? Então, coloque aí os seus comentários que eu vou estar lendo sempre. E não esquece, gente, quando vocês entram na live, vocês ajudam muito se você curtir. Se você gostar, né? Se você não gostar, você não vai curtir. Porque você sabe como é que funciona. Você também está inscrito em outros canais. Como é que funciona? Quanto mais você mostrar, eu mesmo, sabe? Depois que eu criei meu canal, eu fiquei me vigiando. Quanta coisa eu gosto e eu entro, assisto e não curtia. Hoje eu curto, porque eu sei o quanto é importante para a pessoa que está com aquele canal, para apoiar. Isso é o trabalho, ele vai ficar muito mais divulgado e não é para outra coisa, é realmente para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Então, ajuda aí curtindo e também não esqueça, quero avisar vocês que na área de membros tem vários cursos e eu já comecei a gravar cursos novos para a área de membros. Então, se você ama estudar a palavra, você fique membro aqui do canal. Vamos começar com o nosso assunto de hoje? Tempo de luta. O que é tempo de luta? É um tempo de guerra, né? Um tempo de dificuldade, é um tempo de adversidade, é um tempo nada confortável. E tem vários tipos, não estou falando só de momento Brasil, nacional, eu estou falando em tudo. Você tem lutas individuais, você tem problemas na sua vida, talvez você passe por um período de problema financeiro, ou você passe um período com lutas nos relacionamentos ou com a família. Então, nesses momentos, a primeira coisa que acontece é se desestabilizar, entrar o desespero. E o desespero é mais aqui, ó, na mente do que o próprio problema. O problema você não vai negar, ele existe. O problema pode ser grande, mas se você se desesperar, você vai perder todo, além de você perder saúde física, a saúde mental, você prejudica também a sua criatividade, porque você não vai pensar numa solução, você vai ficar bloqueado e você só vai enxergar o problema e a tua mente ela é criativa. A tua mente, se você não tem problema, você tem a capacidade de criar problemas. Você já conheceu alguém assim que tem essa capacidade de que se está tudo bem ela cria problemas? Isso é coisa da tua mente. Nossa mente é muito criativa. Mas vamos falar passo a passo. Eu marquei aqui para você para não perder, para a gente ficar bem prático, como eu disse para você. Então, como é que eu vou estabilizar a minha mente se em momento de luta, em momento de crise? Vamos falar algumas coisas que acontecem? Vamos lá, vamos ver se nessas coisas que eu vou enumerar, você se encaixa em algumas delas. Entra o desespero, a angústia, entra a preocupação, entra a perplexidade. Quando que você fica perplexo? Você fica tão impactado com o que está acontecendo que você fica parado, você não toma atitude nenhuma, né? A falta de esperança, ela entra no coração. São coisas que chegam junto com a luta, é um pacote, é o combo, chega tudo junto. É a luta e todas essas emoções que eu falei para você. E a sua mente fica como? Com todas essas emoções? Totalmente desorientada, né? Mas vamos falar passo a passo. E o que mais? É um momento de luz, é um momento de desgaste, de muita tensão, é muita energia liberada. A gente chama, nós temos dois tipos de energia, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando nada esotérico, eu estou falando que existe mesmo. Você tem um desgaste. O desgaste você libera tanta energia mental, você gasta tanta força, vamos mudar a palavra energia para você não levar para outro lado, você gasta tanta força para
pensar, os teus pensamentos em preocupação, você passa tanto tempo pensando, acalentando todos esses pensamentos de preocupação e de angústia, que aí te dá insônia, você acorda cansado, você fica o dia todo esgotado, você tá vendo? Mas se você canalizar a tua força para fazer a coisa certa, vai dar certo. Mas não adianta eu falar, eu só generalizei para a gente ir passo a passo. Número 1, o que fazer para eu fortalecer a minha mente no tempo de crise? Eu vou ler para você. O primeiro é tentar estabilizar, focar. Foco. O foco não é no problema, o foco são nas possibilidades que estão do lado do problema. Você tem a direita do problema, você tem a esquerda do problema. Então, por exemplo, você tem o desemprego, é um problema, é uma luta, porque junto com o desemprego vem problema financeiro. Então, você tem um problema. Se você focar só no fato que aconteceu o desemprego, você não vai olhar para a direita. Peraí, mas eu tenho outros talentos, eu posso tentar por aqui, ou eu posso fazer entrevistas em outros lugares e eu sei que essa porta fechou, mas outra vai abrir. Então você não olha, geralmente você não foca. Então eu quero ler um versículo muito importante. Eu convido todo mundo a abrir em Isaías 26, versículo 3. Você não pode deixar de ler esse versículo, você deveria colocar um post-it na porta da tua geladeira e colocar este versículo. Isaías 26, versículo 3. É colocar isso em prática na tua vida. Está escrito o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Você lê muito rapidamente, você vai perder a preciosidade que é este versículo. Aqui está falando, olha, tu, Senhor, de onde vem a paz? De Deus. Olha, quando chega a luta, tudo que falta em você é paz. Coração agitado, mente acelerada, tuas emoções todas embaralhadas, então paz não tem, mas a paz vem de Deus. Lembra Jesus? Olha, quando Jesus morreu, o que os discípulos fizeram? Eles estavam, era luta, era um tempo de crise, então eles estavam no Getsemane com Jesus, eles saíram correndo e eles foram para o cenáculo e eles se fecharam porque eles estavam com medo. Está escrito, tudo isso que eu estou falando está escrito, que eles tinham medo dos romanos. Então, o que estava dominando naquela luta era tudo que eles tinham vivido com Jesus. Me pergunta, você acha, ou melhor, não pergunta para mim porque não tem como, quer dizer, tem até aqui nos comentários, mas eu pergunto para vocês, eu vou mudar, eu pergunto para vocês, neste tempo em que eles fecharam a porta lá do cenáculo, com medo dos romanos, eles lembraram que eles tinham visto Jesus fazer coisas incríveis, que eles tinham visto Jesus transformar água em vinho, trazer cardumes de peixe depois de uma noite inteira, 2 vezes, depois de uma noite inteira sem pescar. Quer dizer, a segunda vez eles ainda não tinham visto nessa ocasião, mas já tinham visto lá em Lucas 5 a pesca miraculosa. Pedro já tinha tido a experiência de ter uma moeda com o valor suficiente para ele pagar as dívidas de imposto dele e de Jesus. Eles tinham visto coisas espetaculares. Eles lembraram? Não. Eles só viram a luta. Vamos morrer, os romanos vão nos crucificar também, estamos acabados, como que vai ficar minha esposa, meus filhos? Olha só, minha vida acabou. Eles só enxergavam. O desespero faz com que você enxergue só o problema. Então, é isso. O que eles precisavam foi o que Jesus foi levar lá para o cenáculo. Jesus entrou e logo o que ele falou? Paz, shalom. E aí, como que você recebe essa paz? Quando você, no momento de crise, no momento de luta, você tem que tomar algumas atitudes. Bom, espiritualmente, uma coisa que eu não posso deixar de fazer é de crer e orar. Porque a primeira coisa na luta que você faz, sabe de uma coisa? Eu orei e nada aconteceu, tudo piorou, aí você não ora mais, você não lê a palavra. Então, a primeira coisa,
Espiritualmente falando, é você, ainda que eu não esteja vendo nada, eu vou continuar orando. Eu firmo a minha mente neste propósito, porque em outras traduções está escrito aqueles que têm propósito firme, e em outras está escrito aquele cuja mente está firme. Propósito e mente é a mesma coisa. O meu propósito são pensamentos firmados, estabelecidos. Então, propósito e mente está igual. Então, agora, segunda atitude, essa é a atitude espiritual. A segunda atitude que você tem que tomar é você falar, bom, chegou o problema, chegou a luta, mas eu não vou conseguir ver solução nenhuma se eu ficar perturbado. Então, eu vou respirar fundo e eu vou prosseguir. Eu sei que esse não é o fim de linha. Quando você está numa estrada e você vê a curva, você não sabe o que tem. Para alguns, aqueles pessimistas, eles olham e falam, acabou a estrada, e agora? Eu não cheguei a lugar nenhum. Agora, aquele que não é pessimista, ele vai falar, não chegou no fim, isso aqui é só uma curva, eu só vou virar a direção e eu vou encontrar outra coisa do outro lado. Então, não se desespere com a luta. A luta é só uma curva que você só precisa mudar a direção do teu volante para você continuar e prosseguir. Então, a primeira coisa, Isaías 26:3, é estabilizar a sua mente. Dentro de estabilizar a sua mente, tudo que é mais abundante, diante de um gatilho, é o que é mais fácil de ser encontrado. Se eu tenho muitos pensamentos na minha cabeça, de angústia, de perturbação, qualquer coisa que aconteça, vai encontrar o que na minha mente? Só pensamentos, o gatilho vem e vai encontrar pensamentos de fé, de esperança, de alegria? Não, porque o que tem de maior número na minha mente é de crítica, de reclamação, de preocupação, pensamentos de ansiedade. Então, vem o gatilho de uma notícia que você ouviu. Por exemplo, você ouve uma notícia, é um gatilho. Aí, o que vai encontrar na tua mente? Eu acabei de ler aqui que tem pessoa que piorou com a síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque síndrome do pânico é um medo extremo. E aí, se você alimentar esses pensamentos e deixar muito abundante esses pensamentos na tua mente, qualquer gatilho, alguém falou uma coisa, você ouviu na televisão, você viu alguma coisa, isso é um gatilho, vai e na tua mente o que vai encontrar? Medo, só pensamentos de medo. A lei do menor esforço mas o que eu vou fazer? É assim, a vida é assim, eu não queria estar desse jeito. Isso é quando a gente fica acomodado. Agora, quando a gente quer reagir, mudar, não, eu não quero, que a crise, a luta não vai me destruir, não vai me desestabilizar. Ela pode até me abalar, mas não vai me derrubar. Então, você tem que tomar uma decisão. Eu vou agora jogar fora todo o lixo mental que eu acumulei. Eu deixei a minha mente como um lixão. Eu deixei a minha mente como literalmente um lixão, e eu preciso jogar fora. Não, esse tipo de pensamento aqui é pensamento de preocupação. Eu não vou alimentar esse pensamento de medo, nem esse pensamento de preocupação. É gerenciar, é o que eu sempre falo para vocês, gerenciar pensamento. Isso exige esforço, é uma reeducação mental. É você começar a perceber melhor o que é mais abundante na tua mente e trocar esses pensamentos. Se você olhar para Paulo ele faz uma lista de problemas, mas em seguida ele fala uma lista de coisas que são motivo dele ficar tremendamente animado e motivado. Não, olha, eu passei por fome, perseguição, naufrágio, mas ele fala, mas em tudo, olha, resumindo, eu aprendi a viver bem quando eu tenho tudo, quando eu tenho nada, eu aprendi, é isso que Paulo falou, ele não era assim, eu aprendi, e ele fala, olha, sabe de uma coisa, em tudo isso, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então você vê que Paulo, ele vivia problemas intensos, mas ele não deixava a mente dele desestabilizar. Numa tempestade, eu vou para o ponto 2, tá? Estou no ponto 1 ainda. Qual é o ponto 1? Você que chegou mais tarde, é estabilizar a mente, focar
Eu dei o versículo Isaías 26:3 e eu estou terminando de falar o ponto 1. Se eu olhar para Paulo, tinha Paulo e Lucas, dois homens muito ungidos, com grande experiência com Deus. É claro que Paulo mais maduro do que Lucas, mas não importa. Lucas, ele era apaixonado por Deus e apaixonado pelo chamado que Deus tinha dado para ele. Então ele e Paulo foram para uma viagem, Paulo prisioneiro num navio. Eu estou falando de Atos 27, Atos 28. Paulo, o navio é assolado por uma grande tempestade, e não é qualquer tipo de tempestade. Todo mundo ficou, uma luta, não, temporal. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo desestabilizado. Agora nós temos duas reações diferentes. Lucas, é só você ler. Lucas disse: todos nós perdemos completamente a esperança. Agora, quando você olha Paulo, Paulo se levanta no meio de todo mundo. Ei, gente, essa noite eu tive uma visitação de Deus e o anjo de Deus falou para mim que ninguém vai morrer, que ninguém vai perecer. Duas atitudes, no mesmo problema. Como eu disse, foco, mente. A mente de Lucas estava abundante pensamento de medo, de pessimismo, ele só via naufrágio e destruição. A mente de Paulo tinha a promessa: ei, peraí, Deus falou que eu tinha que chegar até Roma, então eu vou chegar, não sei como eu vou chegar, mas eu vou chegar. Então uma coisa é fato, eu não vou morrer nessa tempestade. Então fique com isso bem firme no teu coração, ninguém morre de véspera. Então o que está acontecendo conosco, como nação, como família, ou como indivíduo, eu digo para você, não é o fim. Deus, Jesus é o alfa e o ômega. Fica firme nesse pensamento. É ele que dá o fim, não é você, não é ninguém que vai dar o fim, mas é o Senhor Jesus que dá o fim, e o fim é um milagre. Ponto número 1, focar a mente, tentar estabilizar. Número 2, você precisa, quando nós estamos no momento de perigo, o que é um momento de perigo? É um momento de luta, um momento de guerra. Quando você está num momento de perigo, desencadeia, é algo protetivo que você tem no seu interior, um mecanismo. Desencadeia um mecanismo presa-predador. Se você fosse assim, tivesse numa selva, este mecanismo presa-predador é o predador que corre a presa. Quando ouve o rugido do leão, sente o perigo, ali a adrenalina vai, e ela é o mecanismo da presa. Do predador é perseguir, é o mecanismo de perseguir, é o mecanismo de luta e fuga, que eu estou explicando primeiro na natureza para depois explicar em você. Então, esse mecanismo é algo instintivo, tá? O predador, ele vai procurar a presa, a função da presa é fugir, é ela se esconder, ou cada animal tem o seu mecanismo. O camaleão é camuflar, seja o que for. Bom, nós também temos esse mecanismo. Agora, esse mecanismo é desencadeado na natureza assim, por alguns minutos, até durante uma hora inteira. Agora, se o animal, ele tivesse que viver 24 horas sendo presa ou sendo predador, ele morreria de estresse. Ninguém foi preparado para 24 horas de estresse. Então, por que você permite você chegar a esse nível? Porque é o mesmo mecanismo diante de lutas na nossa vida, diante de dificuldades, você desencadeia no teu interior esse mecanismo de presa-predador. Tem pessoas que se deixam ser presa do medo. O medo é o teu predador. E o medo predomina 24 horas. 24 horas você tem que você está em estado de alerta. E não tem quem aguente isso. Ficar 24 horas em estado de alerta, como numa síndrome de pânico. 24 horas você é presa da tristeza.
é porque você está com depressão. Então, quem é que aguenta esse estresse de ser presa da ansiedade, presa da depressão, presa do medo, presa de pensamentos perturbadores? É claro que tem esse mecanismo de presa predador, também tem outras áreas, mas isso é para outro dia. Hoje eu estou falando de emoções desgovernadas que se tornam presa e você que se torna um predador de nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos. Você tem a luta externa que você está enfrentando o problema e tem um problema interno. Você está à beira da falência emocional. Então você tem que quebrar esse ciclo presa-predador ou você vai literalmente acontecer o que aconteceu com Jonas, o profeta. Ele sucumbiu. Ele foi preso dos sentimentos dele desgovernados, de medo ou trauma. E de repente, um homem ungido com um chamado lindo tomou atitudes inconcebíveis, fugir de Deus, pegar um navio para ir mais longe do que o que Deus tinha mandado, pedir para que o atirassem no mar. Deus não queria que ele morresse, tanto que salvou. Então, são atitudes que você toma se destruindo, se autodestruindo. Você é o seu autossabotador, né? Você faz autossabotagem o tempo todo. Então, o segundo passo para você ter uma mente estabilizada em tempo de luta, fortalecida em tempo de luta, porque toda guerra está aqui na mente. Eu tenho aqui no canal vários temas, vários vídeos sobre a mente. Procure aí. Tem muitos vídeos para você aprender sobre esse mundo espetacular que é a tua mente. Deus te criou de forma extraordinária e a mente é um mundo à parte. É o mundo. Você tenta entender o mundo que está ao teu redor e negligencia completamente o mundo que você é. Você tenta entender o mundo onde você está e você não gasta tempo para entender o mundo que você é. Porque aqui dentro de você tem um mundo complexo. A sua mente, as suas emoções são completamente sofisticadas. Deus te deu habilidades de inteligência emocional completamente sofisticadas e nós subutilizamos ou não utilizamos. Então, segundo passo, primeiro estabilizar, focar, li com vocês Isaías 26:3. O segundo é quebrar o ciclo presa-predador desencadeado no meio da crise. Como é que eu quebro esse ciclo presa-predador? Primeiro é me conscientizar, eu estou desgastado porque eu sou presa da ansiedade, porque eu sou uma presa do medo, porque eu sou uma presa, eu sou tão influenciável, tudo aquilo que os outros falam me desestabiliza. Você precisa se firmar, você precisa se fortalecer, você não é como uma folha ao vento, você é um carvalho de justiça. Quando Deus te comparou, Deus não te comparou com um bambu, né? Ah, não, o bambu ele dobra. Tudo bem, depois ele volta. Não, Deus, ele te comparou com um carvalho de justiça. Um carvalho é uma árvore alta, reta, que suporta as tempestades, firme, sem se dobrar, sem ir até o chão, não é? Então olha, faz parte da vida ficar preocupado, ter ansiedade, mas não ser dominado pela ansiedade. Faz parte da vida você ficar triste, mas não ser dominado pela tristeza. E tudo está aqui na mente. Eu gosto de ensinar para os meus alunos a analogia mais fácil para vocês entenderem. As emoções, elas podem ficar desgovernadas porque os pensamentos estão desgovernados. Como que eu sei disso? Porque é como um trem, os pensamentos são os trilhos e as emoções, elas são os vagões do trem. As nossas emoções têm um carregamento de riqueza incrível. Você é incrível.
mas toda essa riqueza que você tem, todo esse potencial que Deus te deu, pode, quando um trem ele é descarrilhado, ele perde toda a sua carga, não é? No abismo. Se tiver um abismo e o trilho, parou diante do abismo, não continuou, ele não desviou do abismo, então a carga vai toda ser perdida. Então, todo o seu potencial, imagina no potencial de Pedro. Se Pedro continuasse diante de qualquer luta, ele desestabilizava. Pedro, diante da tempestade, e depois ele reagiu, ele andou sobre as águas, mas diante da tempestade ele se desestabilizou diante dos samaritanos, ele não tinha amor aos samaritanos, ele desestabilizou lá no Getsemane, cortou a orelha de Malco, fugiu, ele desestabilizou e o medo predominou e ele não esteve ao pé da cruz. Mas ele tinha chamado? Tinha. Ele tinha um potencial incrível? Tinha. Mas ele estava perdendo por quê? Porque os pensamentos de medo, de angústia, de preocupação dominavam a sua mente. E Jesus teve muita paciência com Pedro, do mesmo jeito que tem conosco. Terceiro item, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa, alguma dúvida até aqui, né? Não, então até aqui não. Vamos então, que bom. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês deixam aqui escrito. Lembrem que daqui a pouquinho eu vou deixar um momento para vocês perguntarem. Então, terceiro momento, o que é que eu tenho que fazer para eu fortalecer a minha mente diante da luta? Então, terceiro passo, já falamos o primeiro e o segundo. Terceiro passo, quebrar o padrão negativo que está na tua mente. O padrão negativo, ele tem que ser quebrado, senão você é um ciclo vicioso, né? Eu não consigo, eu não posso, nada vai acontecer, ou melhor, vai acontecer o pior, porque vai ter destruição, minha vida está acabada. É por isso que muitas pessoas dão cabo da vida, ou acaba com o casamento quando ainda tinha chance, porque ela tem um padrão negativo dentro da sua mente e não dá possibilidade à solução, a solução, a possibilidade da solução não faz parte na sua mente. Eu quero te convidar a abrir em Abacuque para você ver o profeta, como ele começa a quebrar o padrão negativo na sua mente. Abacuque capítulo 3, eu vou ler na versão Bíblia Viva, olha, tá vendo? Normalmente, aqui no canal no YouTube, 99% das vezes eu uso a Bíblia, a mensagem, NAA. Eu uso nos devocionais, nos temas que eu gravo para vocês, eu uso a Bíblia NAA. Mas hoje eu quero usar, eu gosto demais dessa versão, a Bíblia Viva. E nós vamos ler Abacuque capítulo 3, que você conhece, tem música. Mas não adianta você cantar música se você não colocar isso aqui em prática. Então, eu quero que você leia e veja o que o profeta, se você ler o capítulo 2 de Abacuque e o capítulo 3, você vai ver que o profeta está no meio de um grande problema. A nação está vivendo um grande problema. Mas quando chega em Abacuque 3, versículo 17, o profeta ele diz aqui: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios. Então, olha tudo que o profeta tinha para pensar. Ele está falando, ainda que eu só esteja vendo isso, ainda que a minha realidade seja isso. A realidade, o fato é destruição, problema. Aonde o profeta olhava, tinha problema. Ele está falando, a figueira não... vou repetir, a figueira e a videira não dão fruto,
Aí ele continua: as azeitonas também não estão dando frutos, tudo está um fracasso, e além do mais, até os rebanhos estão morrendo e os currais estão vazios. Ou seja, a crise, ele está falando, se você estiver vivendo uma vida com crise, à frente, atrás, à direita e à esquerda, este não é o fim. Ele quebrou o padrão negativo. O padrão negativo é: se não tem fruto, eu não tenho comida. Se não tem comida, eu e a minha família vamos morrer. É a mesma coisa quando você fica lendo notícias e você fala assim, sabe uma coisa? Eu acho que não tem solução financeira, eu vou perder o meu emprego, olha quantas pessoas estão sendo mandadas embora e eu também vou perder o meu emprego e eu vou morar embaixo de uma ponte. Quer dizer que isso fez parte da minha vida há muito tempo. A minha mãe falava e eu acreditava, porque eu era criança. E minha mãe falava assim, olha, nós estamos perdendo tudo. E assim, a nossa casa já era uma casa muito, muito, muito precária. Mas só que minha mãe estava dizendo que ia ficar pior do que... aquilo que era ruim ia ficar pior. A minha mãe falou assim, nós vamos morar embaixo da ponte. Era uma expressão da minha mãe dizendo que as coisas só estavam piorando, mas eu, como criança, passei a acreditar. E eu já me via, como que vai ser morar embaixo da ponte, como que vai ser? Então, eu criei todo um quadro na minha mente e eu ficava nada, eu chorava de noite, com medo de no dia seguinte eu ir morar debaixo da ponte. Mas o que eu quero dizer é que o profeta diz, ainda que você olhe para todos os lados e não veja solução, olha para cima, direita, esquerda, para frente, para trás, quebra esse padrão, pensa com a mente de Cristo. E Cristo vai te dar a resposta. Cristo é a resposta. Ele vai, sabe, quando José, quando ele foi colocado na cisterna ali pelos seus irmãos, ele clamou muito, está escrito que ele chorou muito, ele clamou muito, mas ele, sabe, não adiantava ele olhar para o fundo da cisterna, não adiantava ele olhar para os irmãos, a solução não vinha dos irmãos, a solução não vinha do fundo da cisterna, a solução vinha do alto. Ele olhou para Deus e Deus olhou para ele e Deus deu graça e favor por onde quer que ele fosse, ainda que ele estivesse por um tempo, ele tenha sido prisioneiro, tenha sido escravo, mas tudo mudou. O padrão de pensamento de José não era um padrão de pensamento negativo. O padrão de pensamento de Daniel lá na Babilônia, ele não ficava com pena dele mesmo. Eu perdi tudo, deixei minha casa lá em Jerusalém. Ele olhava para as possibilidades. Peraí, tudo bem, perdi tudo, isso é um fato. Perdi tudo, não tenho mais casa, minha casa ficou lá em Jerusalém. Hoje eu sou um exilado, eu sou um escravo. Mas peraí, qual é a possibilidade que Deus está me dando aqui na Babilônia? Pergunte isso, qual é a possibilidade no meio dessa luta que Deus está me dando para que eu possa viver uma experiência incrível? E foi isso que Daniel fez. Mas vamos terminar de ler a Abacuque 3, agora o versículo 18. Primeiro ele falou uma situação, várias situações caóticas, e ele diz, e ele diz aqui, eu me alegrarei no Senhor. Foi uma escolha. Eu vou me alegrar, não porque não tem rebanho, eu não vou me alegrar porque a colheita fracassou, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é fiel. Então, eu vou me alegrar no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como da corça, e me guia em segurança por sobre as montanhas. Então, Ele está falando, Deus vai me dar pé para eu avançar. Não é para eu ficar parado aqui, não. É para eu avançar. Então, agora, terceiro passo é quebrar o padrão negativo que tá dentro da tua mente. Agora, como é que eu quebro esse padrão negativo? Vou te dar uma forma mais prática ainda. Quando eu trabalho com gestão emocional, uma coisa que eu gosto muito de ensinar, que Deus é um Deus tremendo, que te deu uma inteligência multifocal. O nosso problema é quando nós não usamos essa inteligência multifocal que Deus nos deu. Aí parece um nome que não vai fazer diferença na minha vida. Inteligência multifocal. Espera aí que vai fazer toda a diferença.
Se você for míope, você vai ter que chegar bem perto e você vai ter que ler bem perto, você só vai enxergar aquilo. Então, quando você não tem inteligência, quando você não usa o que Deus te deu, a inteligência multifocal, você vê o problema de um ângulo só. Você só vê o problema. Porque você fica tão perto do problema, tão perto, que é a mesma coisa que, sabe, aquilo que você já deve ter lido muitas vezes, né? Que cada pessoa tinha uma visão, chegaram, tamparam os olhos de um grupo de pessoas e colocaram essas pessoas para apalpar o que elas tinham diante delas. E elas tinham que falar que tipo de animal era aquele. Então, era um elefante. Quem ficou com o rabinho do elefante é muito pequeno, fala, não, esse aqui é um animal pequenininho. Isso é uma inteligência, não é inteligência multifocal. A quem ficava com a tromba falava, é uma cobra terrível. Não, isso era a tromba do elefante. Então, o que é inteligência multifocal? Você tem que se afastar um pouquinho do problema e você tem que olhar todas as possibilidades que você tem. Todo problema traz ao lado, tanto a direita e a esquerda do problema, você vai poder enxergar muitas possibilidades. É a mesma coisa que quando Josué chegou no Jordão. O Jordão estava transbordando. É claro que Josué tinha fé, Josué 40 anos atrás tinha tido a experiência do muro, ele usou a inteligência multifocal naquele momento. Os seus companheiros só ficaram olhando para o tamanho dos gigantes e o tamanho do muro. Josué e Caleb se afastaram um pouquinho e falaram, o muro é grande, os inimigos são grandes, mas eu estou olhando que tem fruto. Aí eles olharam um pouquinho mais de longe, eles se afastaram e eles viram, mas olha, tem frutos, tanto que eles precisaram, os dois, carregar um cacho de uva, de escol. Então, quer dizer, eles olharam um pouco mais para... Peraí, tem problema, mas tem bênção ali, ó. Tem fruto, Deus prometeu, tem casa, olha só, Deus disse que ia nos dar uma terra prometida, que a gente nem precisaria construir casas, nem plantar, nós iríamos herdar já plantações eternas, inúmeras plantações e muitas casas já construídas. Então eles olharam para trás e viram isso. E se você, assim, por exemplo, alguém que viveu o Holocausto, um judeu, se ele olhasse bem de pertinho, ele diria, estamos dizimados, destruídos, não sobrou nenhum judeu. Mas os judeus de fé, e olha que eu conheci judeus que passaram por Auschwitz, eu conheci um casal muito, muito amigo, experiência incrível. Quando eles olharam, eles podiam ficar focados dessa forma. A inteligência multifocal fez com que eles olhassem um pouquinho mais de longe. Peraí, foi terrível, mas nós estamos vivos, nós podemos reconstruir a nossa vida e podemos reconstruir a nossa nação. E o resultado é o que você vê hoje ali em Israel. Então, use a inteligência multifocal. Em relação ao Brasil, em relação à tua vida, vai um pouquinho mais para trás e olha todas as possibilidades de bênçãos e solução e promessas que nós temos e vamos viver, tá bom? Então, quebrar o padrão negativo, isso tudo tá no item 3, usar a sua inteligência multifocal. E o nosso último item, número 4, eu quero olhar mais uma vez aqui para ver se tem alguma dúvida até o 3, sobre esse assunto, tá? Tô vendo que tem aqui pergunta de outros assuntos. Tá, então, sobre esse assunto parece que não tem dúvida. Está falando de outros assuntos aqui. Então, vamos lá. Agora, o quarto passo, o quarto degrau para você sair da condição de desanimado, desesperado, angustiado diante da luta, é você entender algumas coisas. Êxodo 6, versículo 9, se você quiser gravar, escrever para depois ler, está escrito que Moisés tinha boas notícias para os hebreus, mas eles estavam vivendo o quê? Escravidão,
humilhação, durante muito, muito tempo. Mas Deus estava liberando uma notícia, uma promessa muito boa para eles. E Moisés começou a dizer: gente, chegou o tempo de libertação, gente, chegou o tempo de libertação. Está escrito em Êxodo 6, versículo 9, que ninguém conseguia ouvir Moisés, porque por causa do desespero. O desespero você ouve sem ouvir. Você fica tão mergulhado em emoções desgovernadas que Deus está falando com você e você não ouve. Pessoas usadas por Deus estão falando com você e você não ouve. Deus está colocando uma ideia de solução e você não percebe, porque o desespero tem voz e você não deixa que a solução tenha voz dentro da sua mente, ou que Deus ouvir a voz do Espírito Santo. Primeira coisa é isso, que você precisa entender. Êxodo 6, versículo 9. Segunda coisa, para vocês fortalecer a sua mente em tempo de luta, abra comigo em 2 Coríntios 4, que você já sabe que versículo é esse. E em seguida você vai abrir em Salmo. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, olha o que Paulo ele fala, porque ele viveu muitos problemas, ele viveu muitas lutas, ele viveu muitas lutas em todas as áreas, e está escrito aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. É claro que você canta essa música, mas o que ele está falando? Problemas você vai ter. O que você não pode é acalentar pensamentos de angústia. E como é que eu acalento pensamentos de angústia? Quando eu digo isso, é fim de linha, não tem mais solução. Quando você só enxerga o problema. Ele está falando: olha, você pode ter tribulação, mas não alimente a angústia em você. Ele está falando: você pode ficar até perplexo. Perplexo é aquele estágio em que você fica parado. Assim, você fica. A perplexidade te deixa paralisado. Você não sabe o que fazer. Você simplesmente fica mergulhado no problema, mas você não tem nenhuma tentativa. Voltando a dar um exemplo, o meu pai, quando perdeu tudo, ele ficou perplexo e ele permaneceu perplexo. Ele sentou na cadeira, ele viu, ele tinha um problema: 5 filhos para alimentar e 0 dinheiro. Então, e falência total. O que ele fez? Ele sentou, eu lembro, eu era muito pequenininha, eu lembro, meu pai ficou sentado numa cadeira, olhando para a parede. Meu pai envelheceu 10 anos em pouco tempo, assim, ele envelheceu rapidamente. Mas a minha mãe não. A minha mãe saiu desse estágio perplexidade, porque ela pensou diferente. É isso, tudo está na tua mente. Ela pensou: peraí, eu costuro bem, eu cozinho bem, eu ainda posso fazer alguma coisa. Aí ela pensou: eu tenho coisas que eu posso penhorar. Ela ainda tinha coisa, ela penhorou. Depois, quando acabou o que tinha para penhorar, ela falou: bom, eu tenho, aí o que eu falei, eu tenho dom para cozinhar, para costurar, e eu sou falante, minha mãe era falante. Então eu sou comunicativa, eu vou. Aí ela saía na rua, vendia Avon, ela costurava para fora e ela ainda cozinhava. E isso fez com que nós 5 pudéssemos ser criados. Depois o meu pai reagiu, depois de um bom tempo meu pai reagiu. Mas isso fez com que nós fôssemos, primeiro aprendêssemos com ela resiliência, aprendêssemos com ela a reagir e a manter a mente fortalecida em momento de luta e pensar em possibilidades e não só nos problemas. E ela formou 5 filhos com toda essa luta, mas ela formou 5 filhos na faculdade. Então, agora, porque é muito fácil você, quando você está no momento de luta, você responsabilizar os outros e querer que os outros façam algo por você. É você e Deus. É você que tem que fazer algo por você mesmo. Não, sabe, não terceirize essa responsabilidade. Isso é algo muito cômodo, terceirizar. Não, meu pai tem que fazer, meu amigo, meu pastor tem que fazer alguma coisa por mim. Não, Deus ele vai fazer, mas você precisa reagir. E Paulo ele ainda disse, né? Perplexo, mas não desanimado, perseguidos, porém não abandonados. Você pode viver um momento de grande perseguição, mas Deus está contigo. Derrotados, mas não destruídos. Eu acho que é uma palavra bem forte para você neste momento. Você pode estar
sentindo derrotado em várias áreas. Ah, Deus, eu orei, eu fiz e Deus não ouviu e não aconteceu aquilo que eu queria. Deus falou: você está destruído? Não. Então não é o fim, calma aí. Então pense pensamentos do alto. Ele sempre disse: os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são mais altos que os teus. Então você está vendo o tempo todo que eu estou te ensinando é gerenciar os pensamentos. Não, o pior abandono é o autoabandono. Quando você abandona a tua mente como terra de ninguém, aí vai ser o caos. O desespero vai tomar conta da tua vida, a angústia vai tomar conta da tua vida. Mas ainda tem um versículo que eu quero mostrar para você, que a tua mente ela é poderosa. Você precisa saber esse nível de que o Senhor deu para você. Foi Ele que te deu essa mente privilegiada e extraordinária. Olha o que está escrito no Salmo 31. É Davizinho, né? Hoje eu estava lendo no meu devocional particular. Eu faço um devocional com vocês todos os dias, mas eu faço o meu sozinha também. Então, no Salmo 31, que foi o meu devocional de hoje, eu estava lendo Davizinho, olha o que ele falou. Ele diz assim, peraí, agora que eu abri. Ele diz o seguinte, no versículo 9, olha como é que ele estava perturbado. Ele disse: Senhor, compadece-te de mim, eu estou angustiado. Olha como é que ele estava, angustiado, de tristeza. Eu estou no capítulo 31, eu estou no Salmo 31, versículo 9. Senhor, eu estou angustiado, de tristeza se consome os meus olhos. Ele estava angustiado e triste. A minha alma e o meu corpo. Você está vendo que o desespero era tanto que o corpo dele físico já estava sendo afetado. A minha alma, que são as emoções, e o meu corpo, ele está falando, eles estão abalados. A minha vida gasta-se na tristeza, os meus anos em gemidos. Olha como é que ele estava. Debilita-se a minha força. Mas, de repente, ele muda de pensamento. Não é que a situação melhorou, a mente de Davi é que melhorou. Ele começou, peraí, eu tô aqui alimentando a tristeza, alimentando aqui a angústia. Eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus. Eu já tive experiência com urso, com leão, eu tive experiência com Golias. Agora, por causa da perseguição de Saul, eu tô desse jeito. Não, reage. Vamos lá, esse não é o fim. Davi, sabe, Saul pode ter 3.000 soldados de elite me procurando, mas eu tenho 3 milhões de anjos me protegendo. É isso, você tem que olhar para as possibilidades do céu e não para a falta de possibilidade tua, e olhar para as possibilidades que Deus deu para você. Deus te deu dom, talento, Deus te deu criatividade, muita coisa. E aqui, como é que ele reage? No versículo 19, como é grande, aí ele começa a pensar na bondade de Deus, como é grande a tua bondade, versículo 19, que reservaste para os que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Por isso, no recôndito da tua presença, o Senhor me esconde das intrigas humanas, no esconderijo o Senhor oculta do conflito das línguas, e aqui ele tem força para agir. E você sabe o que aconteceu. Não, Davi não foi destruído no deserto. O problema não vai te destruir. Você pode se autodestruir, mas o problema não vai te destruir. Eu quero te mostrar, não tenho tempo para isso, mas depois, quando acabar essa live, veja o capítulo 11 de Hebreus. Ali são só homens e mulheres que não deixaram que a mente ficasse desgovernada em tempo de crise. Ali fala de Raabe. Raabe mesmo, ela disse assim, olha, todo mundo, ela fala para os espias, todo mundo aqui da cidade já desanimou, já entregou os pontos. Por quê? Porque eles têm medo de vocês. Eles já disseram que não adianta lutar, porque o Deus de vocês é maior. Então, eles já desanimaram, entregaram os pontos. Mas Raabe não entregou os pontos. Raabe estava falando com os espias, isso não foi entregar os pontos. Raabe tomou atitudes de sabedoria no meio da crise. Não, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou crer, eu vou alimentar a esperança. E ela, ali cheia de esperança, ela falou assim, olha, eu escondi
vocês aqui, falou para os espias agora, eu quero um compromisso de vocês, porque eu quero que a minha família seja protegida. Olha essa mulher, no meio do caos, ela teve força para pensar na sua família e crer que a sua família, não só ela, mas toda a família seriam poupados. Então, você tem Raabe, você tem ali na galeria dos heróis e heroínas da fé, você tem um Jefté que teve só revés na vida dele, a mãe dele era prostituta, ele foi expulso pelos irmãos, mas ele falou, bom, minha vida não acabou, eu tenho um talento, eu tenho o dom de liderança, o passado já passou, não tenho o que fazer, mas eu tenho o que fazer no presente. Então eu sei que a minha vida não acabou. Não aconteceu o que eu queria. Eu não queria ter sido expulso. Eu não queria ter uma família como essa, mas eu sei que Deus pode dar um jeito na minha vida. E ele começou ali, quando pessoas se juntaram, homens se juntaram a ele e falou, gente, olha, vamos lá, vamos fazer exercício, abdominal, vamos lá, a gente vai guerrear, vamos ser guerreiros. E ele liderou homens que se tornaram os melhores guerreiros de chamarem Jefté para socorrer a cidade dele e a família dele. E o que aconteceu? Não, Jefté não foi destruído, pelo contrário, se tornou herói e ainda teve a sua família restaurada. O que você está vivendo hoje não é o fim. É isso. Domine os seus pensamentos, gerencie os seus pensamentos. Não é uma palavra minha, a Bíblia fala. Leve os seus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Então, não deixe que pensamentos de medo, de desespero tomem conta da sua mente. Não fique perto de pessoas que só falam no problema. Não se alimente desse tipo de comentário. Fala, não, esse não é o fim, a promessa de Deus na minha vida e sobre a nação não é essa, e eu vou ver o melhor de Deus. Então, esses são os 4 passos imediatos para você fortalecer a sua mente em tempo de luta e para você não entregar os pontos como Raabe fez. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida sobre este assunto, eu vou responder nesses últimos minutos da live. Deixa eu ver aqui. Não tem dúvida, olha só tem comentários, mas não tem dúvida. O Robson diz que o hino da harpa diz, nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Verdade, é incrível isso. Aline, estou vivendo esses momentos de lutar com minha mente, com o Senhor, todo pensamento que vem do reino. Amém. Ótimo, Anitiva, no meio do caos declara minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Exatamente, então vamos lá, vamos gerenciar os pensamentos, não desfaleçam, ânimo. Você que no início da live disse que estava com síndrome do pânico, aqui tem muitos vídeos que podem te ajudar, tem sobre os cárceres da mente, os cárceres mentais. Posso repetir os tópicos, sim. Ai, que bom, Aurora. Que bom, Fátima, que bom que a Fátima escreveu que ela estava precisando ouvir isso, porque medo, tristeza e desespero não pode dominar a sua mente. Amém. Os tópicos, querida, o primeiro foi estabilizar, focar a sua mente, não deixá-la vagueando, e eu coloquei Isaías 26:3. Eu repito aqui, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Segundo tópico, quebrar o ciclo presa-predador que é desencadeado em meio à crise. Terceiro, quebrar o padrão negativo na sua mente, e eu deixei como versículo Abacuque 3, de 17 a 19, falei e expliquei o que é inteligência multifocal que você precisa aplicar em meio à crise. E o último, o ponto 4, é pensar em pessoas que superaram e não pensar como a maioria. Foi bom eu repetir, porque na verdade o número 4 eu só li os versículos e não falei o título. Então eu estou repetindo aqui, pensar em pessoas que superaram. Por isso, fique motivado e pense em situações como a
te contei do Holocausto, ou pega Hebreus capítulo 11, pega aquela galeria de heróis e heroínas da fé e fala, se da fraqueza eles tiraram força, eu também posso. E pensa em cada um desses que não deixou que pensamentos desgovernados tomassem conta da sua mente, cada um daqueles heróis e heroínas da fé. Então, é pensar em pessoas que superaram, você colocar como modelo, como exemplo para você, motivação, essas pessoas, pensar nessas pessoas e tomar uma decisão. Não pense como a maioria, seja um remanescente, pense diferente. Não, eu não vou ser destruído pela crise, não vou ser destruído pela luta. Deus tem mais para mim. Essa é só uma curva na minha vida, tá bom? Então nós chegamos aqui ao fim. Foi muito bom estar aqui com vocês. Voltamos às lives às terças-feiras. Eu vou esperar vocês aqui toda terça-feira. Compartilhe essa live com pessoas que estão desesperadas, angustiadas neste momento. E também eu quero te convidar, você que ama a palavra, você tem aqui você tem a área de membros com muitos cursos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque tem 2 vezes por dia, tem vídeos diários aqui no canal. Nós começamos o dia com devocional e nós terminamos o dia com podcast ou live ou temas, os mais diversos para você ficar firmado na palavra de Deus. Então, olha, que o Senhor abençoe muito vocês e até amanhã, às 6 horas da manhã, no nosso devocional. Se você acordar mais tarde, não faz mal, fica lá gravado para você, mas não deixe de fazer o seu devocional. Não esqueça também de curtir, porque isso ajuda muito o nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Como eu disse, antes eu até nem prestava atenção, eu via vídeos, gostava e não deixava o like. Hoje, quando eu vejo vídeos que eu gosto, eu logo deixo o meu like, porque eu sei que é importante para que o canal daquela pessoa seja levado até mais pessoas, para que sejam abençoadas. Que o Senhor te abençoe e até amanhã às 6 horas da manhã.